E o deputado Zé Trovão participou hoje de um café da manhã com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O encontro chama atenção porque Zé Trovão foi líder de movimentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também já fez ameaças a ministros do STF. Agora fala em respeito entre os poderes. Ele veio para esse café da manhã organizado pelo gabinete do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Foi um convite feito a ele e também a deputados que foram eleitos no ano passado pelo Sul e o Centro-Oeste do país, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também participou. Alexandre Padilha tem feito esses encontros com representantes de governos, de estados, do Congresso Nacional, não necessariamente aliados ao governo, na tentativa de fazer essa costura. Zé Trovão chegou aqui, inclusive, curiosamente, cerca de 1 hora antes desse encontro, passou um bom tempo por aqui e, ao final, conversou com jornalistas rapidamente porque é impedido pela justiça, inclusive, de dar entrevistas. E afirmou que aceitou o convite para esse café da manhã em nome de respeito e diplomacia entre os poderes. Agora, a gente lembra que ele é alvo daquela investigação dos atos antidemocráticos por conta de eventos registrados em 7 de setembro de 2021. Ele, por ordem judicial, foi preso, mas chegou a ficar foragido por 2 meses, um período, inclusive, ali sendo monitorado pela Polícia Federal no México, e na volta aqui ao Brasil teve algumas medidas cautelares que foram colocadas em jogo por conta da prisão ter sido substituída. Entre essas medidas, o uso de tornozeleira eletrônica, ele veio ao Planalto utilizando esse equipamento, e também o impedimento de conceder entrevista, ter redes sociais, inclusive, bloqueadas. Chama a atenção, claro, essa presença por aqui. Eu volto com você, Lu. Impressionante, presidente, como as mulheres são abusadas em todos os lugares. Essa matéria que garante a presença de acompanhante em exames, cirurgias, muito importante para preservar a vida das mulheres, certamente ganhou tração de debate e hoje de aprovação a partir de um caso hediondo. Uma mulher em trabalho de parto, deputada Reginete, que foi abusada, e as profissionais da saúde filmaram o abuso e, graças às mulheres trabalhadoras, esse cidadão foi preso. Mas não é um raio no céu azul. São centenas de denúncias de mulheres em cirurgias, em exames, em procedimentos atacadas. São meninas violentadas, às vezes dentro da própria família. São adolescentes atacadas, além dos lugares de círculo familiar, na ida para a escola. São mulheres violentadas, violentadas no transporte público, violentadas nos metrôs. Quem aqui, mulher, que não foi vítima de assédio ou não conhece uma de nós que foi vítima de assédio num ônibus, num metrô, num transporte transmunicipal, em casos gravíssimos de violência contra a mulher? É óbvio que esse projeto é um avanço, porque nós precisamos garantir esse direito às mulheres. Mas é muito insuficiente perto das necessidades de um Brasil que teve, em 2022, 822 mil casos de estupro. A cada 2 minutos, uma de nós foi estuprada. 2 minutos. 2 minutos. Uma de nós foi estuprada. A maioria meninas. A maioria meninas. E muitas vezes, depois de estuprada, ainda violentada pelo Estado e por uma extrema-direita que não quer fazer valer o direito da menina não ser mãe, porque meninas não são mãe, aplicando o Estatuto do Nascituro, quando felizmente essa lei não existe, graças à luta das mulheres brasileiras. É preciso avançar no protocolo Não Se Calem, e nós queremos votar amanhã nosso projeto, da Sâmia Bonfim, eu coautor e tantos outros apensados, para garantir que tenha um protocolo que haja imediatamente em casos de estupro. Aliás, é um silêncio, deputado Henrique, no Brasil, diante da prisão do Daniel Alves, na Espanha. Um caso gravíssimo, gravíssimo, de estupro, que só foi debelado graças ao protocolo Não Se Calem lá, e parece um silêncio em vários lugares diante da condenação ou da investigação do Daniel Alves e da condenação do Robinho, que tem que cumprir a pena pelo crime cometido na Itália contra as mulheres. Nós precisamos avançar nos direitos
de proteção à vida das mulheres, na responsabilização dos agressores e, sobretudo, nas políticas públicas que garantam o enfrentamento a essas agressões. Amanhã, dia 8 de março, é dia de luta das mulheres brasileiras por... É extremamente importante, porque nós temos várias notícias e vários fatos, várias denúncias de mulheres que são assediadas em situação de estarem sob sedação ou não em plena consciência em função de realização de exames. E o projeto assegura que a mulher possa ter um acompanhante escolhido por ela, para que possa acompanhar o pré-parto, o parto, o pós-parto e exames, inclusive, onde seja utilizada a própria sedação. O que se busca aqui é uma proteção. Nós não podemos, neste país, estarmos reafirmando ou ignorando todas as violências que as mulheres sofrem. E nós temos um país que tem um pacto, que é um pacto entre o patrimonialismo, o patriarcalismo, o sexismo e também o racismo, que é um pacto extremamente letal. Por isso há uma priorização do próprio governo federal e amanhã serão anunciadas dezenas de medidas para que se possa combater esse nível de desigualdade de direitos que atenta contra a nossa própria democracia. É preciso assegurar a igualdade de isonomia salarial, mas não só isonomia salarial, a igualdade de oportunidades. Nós precisamos de creche, nós precisamos de serviços públicos para que tenhamos a mulher em condições de estar ocupando os postos de trabalho nas mesmas relações que são ocupadas por homens. Existe um teto de vidro. O teto de vidro é invisibilizado. Não se combate o que não se vê. E ao mesmo tempo, quando você não consegue ascender para ocupar todos os espaços que a nossa humanidade permite, simplesmente porque é mulher, e o teto não se vê, a tendência é culpabilizar as próprias mulheres. Aliás, nós tivemos no governo anterior, este governo que além de genocida, este governo que além de ter vendido ou estimulado a compra de cloroquina, de nióbio, agora também se coloca como contrabandista de joias. Mas no governo anterior, este governo também contrabandista, além de genocida, nós tivemos uma redução do orçamento necessário para que possamos enfrentar a violência que atinge as mulheres. O orçamento foi dilacerado. Aliás, o Estado foi capturado. No Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres, a política que o ocupou é uma política antifeminista. Por isso a importância de estarmos aqui dando respostas a esse nível de violência contra as mulheres e estarmos aplaudindo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não pode ser algo muito tênue. E sistematicamente, nos últimos 4 anos, esse imbróglio aconteceu, repito, sistematicamente. Como é que um rito simples da Receita Federal, um protocolo, qualquer governo sério que queira entronizar no país qualquer doação, seja pública ou privada, tem que fazer conforme o rito estabelecido. E esse protocolo da Receita Federal é muito claro e foi colocado sem nenhuma dúvida. E, no entanto, durante 13 meses, 8 tentativas de burlar, de não atender ao mandamento do Fisco Nacional. Isso por parte de quem governa. Ora, quem é que vai dar um presente de 16,5 milhões de reais? Não existe isso. O ministro que estava no lugar do presidente na Arábia Saudita era o mesmo a quem estava vinculada a Petrobras. E o tempo que isso aconteceu foram alguns meses
a posteriori da entrega da refinaria de Mataripe, na Bahia. Portanto, a Polícia Federal vai tomar conta dessa situação. O que é que a gente quer ouvir aqui daqueles que apoiam esse governo que passou? Não, na verdade não aconteceu nada disso. O ex-presidente, ele é um homem digno e, no entanto, escondeu também um presente masculino que passou sem nenhuma declaração. É isso que a gente está aqui para dizer. São essas situações que precisam ser resolvidas e haverá fiscalização por parte de quem cabe, porque existe indício seguro de ação criminosa perpetrada pelo ex-presidente. Presidente, só um minuto, presidente. Fazer uma comunicação.